Salve, salve galerinha de robótica, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade na nossa aula. Eu tava vendo aqui nosso material e infelizmente eu vou ter que dar uma estendida aí na questão dessa aula em específico, porque é muito conteúdo! É muito conteúdo, cara, é sério. Mas vai dar pelo menos acho que umas 2 aulas a mais. Eu achei que ia conseguir comprimir ela, mas não vai dar. Mas tudo bem. Isso é parte do nosso trajeto. Porque a gente realmente tem um tempo muito curto para poder fazer uma exposição, até mesmo por um tempo de 2 horas. Creio eu que seria o tempo de 2 dias aí de apresentação, né, de explanação sobre esse conteúdo, para fixar legal, né, para deixar bem fixado. Seriam uns 2 dias de aula, tá bom? Mas como a gente está no EAD, ele vai ficar um pouquinho maior, deve dar bater aí pelo menos umas 5 aulas. Mas ao mesmo tempo isso é bom porque dá espaço para a gente poder mostrar bem o desenho, mostrar bem o conteúdo, não ficar chato, né? Que é uma das nossas preocupações também, não ficar chato. Mas então a gente vai lá, bora mais uma aula de robótica na teoria. Aí, voltamos com o nosso conteúdo básico. O centro de massa de uma circunferência está exatamente no seu centro, pois o eixo é da simetria, a reta que vai de uma extremidade à outra, passa exatamente no centro dela. Isso porque, na verdade, quando a gente foi ver, ele está aqui, ó, o centro da massa é uma circunferência. O raio, né, a área de ação dele, o centro dele é aqui. Por isso que a gente fez eu fiz o comentário na aula anterior, né, da questão do anel. Quando o anel ele vai cair, ele não cai de pé porque o peso dele não está para cima. Mesmo com uma pedra, a questão da circunferência faz com que o centro dele seja exatamente no meio, tá? Até achar que a câmera tá difícil. Mas vamos lá. Centro de uma massa de um triângulo retângulo. Essa aqui foi uma das coisas que eu achei até super interessante com relação a como fazer o encontro desse tipo de centro, né? O triângulo retângulo possui uma base mais larga, por isso a sua massa encontra-se majoritariamente na parte inferior. Então o centro de massa, conforme mostra a imagem a seguir, está localizado a 1/3 de sua da sua altura e de sua base. Ou seja, nós temos aqui um triângulo, tá? No posicionamento de retângulo, ele faz justamente este encontro, que é entre a altura da ponta, literalmente, se você for ver, ele faz um quadrado completo. Só que ele calcula o quê? Que a área de retângulo dele é onde, na intersecção, é onde você vai encontrar a CM, né? A B3, a H e a H3, o dimensionamento dele, na verdade, não é com base na parte inferior, mas sim entre o posicionamento da H3, né, H sobre 3, cortando o meio. E a mesma coisa vai valer, por exemplo, porque aqui ele também tem um retângulo maior, tá? Ele vai trabalhar justamente com este posicionamento aqui, onde ele vai considerar os retângulos desta posição e desta posição. Então ele faz essa intersecção, beleza? Então, supondo que esse triângulo tenha 6 milímetros de base, ou seja, o B menos o eixo X, e 9 milímetros de altura, que é o H menos o eixo Y, o centro de massa ficará localizado 2 milímetros no eixo X e 3 milímetros no eixo Y. Tá bom? Vamos lá, continuando. Vamos tentar passar aqui o máximo possível do nosso material. Aí vamos lá. Então, supondo que este triângulo tenha 6 milímetros de base, B menos eixo X, o centro de massa ficará localizado 2 milímetros. Tá. Aí no caso a fórmula dele, tá? Eu queria colocar o X, que é o centro de massa, igual a B sobre 3, ou seja, 6 sobre 3 igual a 2. E no Y, centro de massa, H sobre 3, ou seja, 9 sobre 3 igual a 3 milímetros. E aí ele vai falar, importante que esses cálculos se aplicam apenas, tá,
aos triângulos retângulos. Portanto, para calcular o centro de massa dos outros tipos de retângulo, deve-se passar um traço sobre eles. Tá certo? Opa, meu celular aqui falando sozinho. Mas até aí tudo bem, isso aí acontece. A gente vai fazendo as gravações, né? Acaba acontecendo essas situações, mas beleza. Vamos lá. Voltando. Feito isso, basta usar os conceitos apresentados aqui, somar os valores de coordenadas de ambos e dividir por 2 para chegar ao valor desejado. O centro de massa de figuras planas compostas para calcular o centro de massa de objetos compostos com várias figuras deve-se analisar separadamente cada uma delas, encontrar o seu centro de massas e depois fazer uma média entre esses valores. Para isso é importante utilizar os conceitos citados anteriores sobre os cálculos de cada tipo de forma. Como exemplo, observe a figura a seguir, que é formada por um retângulo e um triângulo. No caso aqui, ele vai fazer o seguinte: os lados, tá? No caso do retângulo, e o lado adicional, que é referente ao triângulo. Neste caso, vamos primeiro encontrar as coordenadas do retângulo. Então, y igual a b2, ou seja, 5 sobre 2 igual a 2,5. E o YCM igual a H2, ou seja, 3 sobre 2, 1,5 milímetros. Para o triângulo, saiba que nessa figura composta estamos tomando como ponto de partida o local que está zerado em ambos os eixos, ou seja, o canto inferior esquerdo do retângulo. Portanto, na hora de fazer os cálculos utilizando a base do triângulo, temos que considerar também o valor de base do retângulo. A conta fica mais ou menos nesse sentido aqui, ó. Mais ou menos nesse sentido é complicado. Fica neste sentido. ICM igual a B3, tá? Mais 5 do retângulo, ou seja, 2 terços mais 5 igual a 0,67, mais 5 igual a 5,67 milímetros. E o ICM igual a H3, ou seja, 3 sobre 3 igual a 1. Tá certo? Vamos lá. Tendo em vista isso, né, vamos lá aqui para cima. Agora, para o triângulo, saiba que nossa figura composta, estamos tomando como ponto de partida o local que está zerado em ambos os eixos, ou seja, o canto inferior e esquerdo do retângulo. Portanto, na hora de fazer os cálculos utilizando a base do triângulo, temos que considerar também o valor da base do retângulo. A conta fica assim: YCM igual a B3 mais 5. Isso é referente ao retângulo. Ou seja, 2 sobre 3 mais 5 igual a 5,67, mais 5 igual a 5,67 milímetros. Isso aqui a gente já viu, estava na versão anterior. Ao calcular o eixo x do triângulo separadamente, o resultado é 0,67. E olhando a imagem a seguir, nesse ponto, nem começa o triângulo ainda. Por isso temos que somar os 5 do retângulo também. Então ele está pegando esta posição aqui, que é a junção dos dois, tá? E ele vai achar o 0,67, que ele vai ficar um pouco antes de 1 milímetro. E aqui está o 5,67, que é justamente a posição de intersecção do triângulo. Feito isso, agora basta somarmos os valores encontrados, dividi-los por 2. São duas figuras para determinar o centro da massa da figura anterior. Por aqui a gente vai ficando, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente continua. E aí a gente vai finalizando aí nossos trabalhos, basicamente. A gente vai pegando. Realmente eu acabei acelerando, acabou. Provavelmente a gente vai conseguir fazer em mais uma aula, então não vão ser mais duas, vão ser só mais uma, então vai ser muito legal. A gente conseguiu pegar ali um tempo até que bom para poder trabalhar esse material. Então já fica aí no aguardo para a próxima aula, a continuação dessa matéria. Tá bom? Então são 4 partes dessa aula e a última vai ser no próximo capítulo. Até a próxima. Falou!